Nós temos um torus, né? Eu lembro ainda quando eu estava no meu segundo ano, né, atendendo numa clínica, eu atendia numa clínica popular por 4 anos, quando eu me formei, né? Ok, gente, ninguém me falou que era ruim, tá? Eu descobri sozinha, né, que era bem ruim. Mas ainda lá que era um lugar limpinho, a gente fazia esterilização de forma correta, os materiais eram muito bons, né? Era um lugar bacana até de trabalhar. Um pessoal um pouquinho mais humilde. A paciente chegou chorando junto com a mãe, chorando. A menina devia ter uns 15 anos, né? Esse caso me deixou muito impactada, assim, né? Chegou chorando porque foi no médico e o médico falou que a menina tinha que fazer um exame da tomografia do palato porque ela tinha um tumor no palato. Desse jeito. Tinha um câncer no palato. Eu fiz o exame, examinei a paciente e descobri que era um torus. Era só um torus, não tinha nada demais. Paciente totalmente dentada, só orientação em relação à higienização, profilaxia, não tinha nada demais para fazer. Eu falei assim, a senhora pode até fazer a tomografia, mas isso aqui é normal, não tem nada demais, é uma variação da normalidade. É como uma pinta no rosto, né? Como a pinta da Angélica na perna. Ela tem vários tamanhos, tá, gente? Torus maxilares consiste numa forma exostose. Estava tentando lembrar essa palavra, infeliz. Exostose, tá? Então, é uma formação de exostose, ou seja, osso externo, aquela região regular ali, né? Na área do palato. A origem do torus maxilar é desconhecida. Não tem porquê, né? Apareceu lá porque tinha que aparecer. Torus são encontrados em 20% da população feminina, aproximadamente 2 vezes maior do que a masculina. Essa menina era uma menina, não era um menino, né? Torus podem ser de múltiplas configurações, variando de um simples e suave elevação até multi-oculadas, como esse daqui. Pode ser apenas uma variação, apenas uma ondulação, ou ter vários bolinhos, assim. Torus apresenta poucos problemas com relação à dentição maxilar. Além do presente, apenas interfere um pouco na fala. Então, assim, gente, alguma coisa da dicção da pessoa pode ser prejudicada. Mas enquanto a pessoa tem os seus dentes, né, não há por que remover o torus, tá? O problema é quando você precisa fazer uma prótese total. Lembra lá do nosso conceito que a prótese tem que ser lisa, a superfície da mucosa também tem que ser lisa? Como que você faz uma superfície lisa num negócio desse tamanho dentro do céu da boca? É impossível. Então, nesse momento, é necessário fazer uma cirurgia corretiva, tá? Se o paciente não for fazer implante. Porque aqui, gente, no caso, se a pessoa for fazer protocolo, por exemplo, você desvia do torus. Né? A sua prótese pode desviar facilmente do torus ali, sem problema. Mas se você vai fazer uma prótese total comum, é necessário, então, você fazer a exostose, né? Você fazer a remoção aí dessa exostose. Entretanto, quando a perda de dentes necessita a confecção de prótese total ou parcial, os torus frequentemente interferem no adequado desenho em função da prótese. O torus palatino, você vai fazer uma incisão de duplo Y, como está aqui, tá? Nisso você vai fazer cuidadosamente o afastamento do tecido, porque nessas reentrâncias que normalmente o torus tem, é um pouco mais difícil de você fazer essa remoção, mas é possível. Devagar você vai conseguindo fazer a remoção do tecido. Você vai expor o torus e aí você vai fazer com uma broca, você vai seccionar ele em diversos pedacinhos. Pedacinhos quais você vai conseguir facilmente com uma alavanca, por exemplo, fazer aí uma forcinha para poder fazer a remoção então desses pedacinhos. Uma vez que você removeu, então você particionou ela toda na broca, aí você pode ir com uma lima de osso, ou você pode ir com a própria alavanca, quebrar esses pedacinhos, e aí depois com uma broca maxi-cut, mini-cut aí, maxi-cut é mais fácil. Você vai fazer então o arredondamento, o aplanamento dessa região. Deixou a superfície lisa? Tranquilo, fecha em sutura e vida que segue. Superior, torus superior, a única coisa que vocês têm que tomar cuidado quando for fazer o afastamento é aqui na região do forame nasopalatino. Toma cuidado para não pegar
artéria nasopalatina, não dá um sangramento um pouquinho mais efusivo aí. Mas se você evitar essa região aqui, é tranquilo de fazer, tá? Bem tranquilo de fazer mesmo, dá pra fazer no consultório numa boa. Broca grande, né, usada para produzir o contorno final desejado e fechamento tecido mole. E esse aqui, gente, é o tórus palatino, não, tórus mandibular, tá? Agora vamos para o tórus mandibular. Gente, eu sempre olho tórus mandibular e penso, meu Deus, como deve ser difícil limpar embaixo da língua, né? Porque deve entrar comida ali embaixo dessas reentrâncias aí, para tirar deve ser complicado, né? Deve ficar sujeira ali, não tem como. Tem como se tirar totalmente ali, fica complicado. Aí a pessoa não quer ter mau hálito, fica difícil, né? Mas fora as brincadeiras, assim, é um processo um pouco mais complicado, assim, é mais difícil de você ver, né? Imagine, gente, por exemplo, aqui o paciente tem todos os dentes, mas imagine se o paciente não tem os dentes. Normalmente, a prótese inferior, ela abraça a região como uma célula, né? E é isso que dá uma certa estabilidade para a prótese. A prótese inferior ela não tem a mesma estabilidade que a inferior, porque ela não tem aquela força de adesão, tá? Por quê? Porque a região, ela tem a língua no meio, né? Então, por si só, já é uma região para entrar mais ar e acaba tendo deslocamento. Então, a pessoa aprende a viver com a prótese, mantendo ela através da musculatura da face. Ela vai aprendendo a usar essa prótese, né? Como uma ferramenta mesmo. E se a pessoa tem tórus dessa forma, fica quase impossível fazer uma prótese dessa. Impossível, não tem como você fazer a prótese vindo até aqui embaixo, né? Então, realmente precisa ser feita a remoção para que a pessoa consiga fazer uma prótese adequada. Então, tórus mandibulares são protuberâncias ósseas na região lingual da mandíbula que usualmente ocorrem na região dos pré-molares. São exostoses, né? Óssea desconhecida, dimensão pode aumentar lentamente de tamanho. Diferente da superior, essa pode aumentar de tamanho. Ocasionalmente, tórus extremamente grandes podem interferir na fala normal e na função da língua durante a alimentação. Porém, o tórus raramente necessita ser removido quando os dentes estão presentes. Pode dificultar a fala, pode dificultar a mastigação. E eu já vi casos que dificultava o paciente falar. Era bem difícil para ele falar. O dele quase que cobria o assoalho da boca todo, né? Então foi necessário remover. Após a remoção dos dentes inferiores, antes da confecção da prótese total, é necessário você fazer a remoção. Aí vem uma questão, gente. O inferior tem um risco aumentado de você causar parestesia. Porque lembra que eu falei que na parte lingual ali, entre os pré-molares principalmente, passa o nervo lingual, que se você atingir ele com a broca, se você atingir ele num afastamento e fizer a ruptura dele, é mais difícil, inclusive, voltar a paciente a ter sensibilidade no local. Então, gente, é uma questão assim que tem que tomar cuidado. O inferior, se você não tem destreza manual para fazer esse tipo de cirurgia, eu aconselho que você faça com um colega mais experiente ou com um bucomaxilo, tá? Por quê? Porque é uma cirurgia potencialmente mais arriscada do que a superior, ok? Mesmo muitas vezes sendo necessária. Então, você vai anestesiar essa região, só o passo a passo para vocês entenderem como é que funciona a cirurgia. Você vai fazer, então, a incisão em rebordo, o descolamento até a região, você vai acessar a região da exostose, né? E aí, vai, então, proporcionar aí alguma forma de você criar uma fratura em galho seco, né? Que a gente chama. Em que você vai fazer um alívio ou um ponto de apoio para que você consiga fazer a fratura daquele osso naquela determinada posição que você quer. Aqui no caso, você fez a exposição óssea, passou-se a broca nesse sentido, aí você vem com a alavanca e remove aquele excesso ósseo. Depois disso, você faz um aplanamento com a lima de osso ou com a própria broca para ficar lisinho a parte inferior ali, e aí depois você sutura. Tá? Faz a sutura fechando aquela região. É uma cirurgia que, por ser também na região sublingual, é potencialmente mais arriscado você ter uma hemorragia nesse local. Tá? Então, meu conselho é que se você não tem experiência nesse tipo de cirurgia específico,
é específica, você faça com alguém mais experiente ou faça com um amigo bucomaxilo, um amigo buco, tá bom?